Era uma manhã calma em Mérida, no coração da península de Yucatán, quando algo inexplicável começou a acontecer na vida de uma família comum. O sol, dourado e sereno, iluminava as ruas estreitas de pedra, e o som distante de sinos ecoava pelas montanhas antigas. A pequena casa azul de paredes gastas abrigava um casal e um garoto de apenas 4 anos, chamado Mateo. Ele tinha olhos escuros e profundos, tão profundos que pareciam guardar séculos de memórias. Nos primeiros anos, tudo parecia normal. Risadas, brincadeiras, curiosidade infantil. Mas aos poucos, o comportamento de Mateo começou a mudar. Ele começou a pronunciar palavras que ninguém da família compreendia, expressões em uma língua desconhecida, com sons duros, ritmados, quase cerimoniais. No início, os pais riram, acreditando ser pura imaginação, talvez influência de algum desenho ou vídeo. Mas quanto mais o tempo passava, mais estranho aquilo se tornava. Certa noite, durante uma tempestade, Mateo acordou gritando. Dizia ter visto fogo no céu e homens com máscaras de pedra cercando um templo em chamas. Ele tremia, como se revivesse um pesadelo antigo demais para pertencer a uma criança. A mãe, Isabel, o abraçou com força, tentando acalmá-lo. Mas no olhar do menino havia algo mais, uma tristeza silenciosa, uma dor que não pertencia à sua idade. No dia seguinte, ao amanhecer, ele pegou um pedaço de carvão e começou a desenhar no chão da varanda. Traços firmes, simétricos, linhas cruzadas, triângulos, serpentes e figuras com penas. O pai, Luiz, que trabalhava como pedreiro, observava espantado. "Onde você aprendeu isso, filho?" perguntou. Mateo respondeu sem hesitar. "Eu vi, lá em cima, no templo." Luiz e Isabel se entreolharam, tentando compreender. Nunca haviam levado o menino a ruínas, museus ou templos maias. Não havia livros sobre isso em casa. Ainda assim, o desenho era preciso, quase perfeito, idêntico aos símbolos encontrados em escavações antigas na região de Chichén Itzá. Os dias seguintes trouxeram novos sinais. Mateo começou a cantar melodias antigas, entoando sons guturais, acompanhados de movimentos das mãos, como se estivesse repetindo um ritual. Às vezes, ao olhar para o céu, ele murmurava frases que ninguém compreendia, com um tom solene e grave. Era como se estivesse lembrando. Os pais decidiram levá-lo a uma psicóloga infantil. A doutora Camila Ramos, especialista em comportamento cognitivo, ouviu atentamente a história. Durante a sessão, ela pediu a Mateo que descrevesse o lugar que ele dizia ver em seus sonhos. O menino fechou os olhos, respirou fundo e começou a falar. Sua voz mudou, tornando-se mais baixa, serena, quase adulta. Era alto, muito alto. O sol queimava e o ar cheirava a fumaça. As pessoas gritavam. Eu estava com uma túnica vermelha e havia sangue no chão. A doutora sentiu o coração acelerar, anotou cada palavra e, ao final, pediu que ele desenhasse o local. O que surgiu no papel era inquietante. Uma pirâmide escalonada, semelhante à de Kukulcã, cercada por figuras humanas ajoelhadas e um fogo intenso no topo. No centro, uma pequena criança parecia deitada, imóvel. Camila pediu que o menino explicasse quem era aquela criança. Mateo apenas respondeu, "Eu." A psicóloga engoliu em seco. O silêncio que tomou conta da sala parecia mais pesado que o ar. Ela encerrou a sessão, pedindo aos pais que voltassem na semana seguinte. Mas Isabel saiu dali com um sentimento estranho, uma mistura de medo e fé. Nas semanas seguintes, os sonhos do garoto se intensificaram. Às vezes, ele acordava gritando por alguém chamado Nahal, um nome que Isabel nunca tinha ouvido. Outras vezes, dizia que precisava voltar ao templo, porque eles ainda estavam esperando. Luiz, homem simples, começou a suspeitar de algo espiritual. Procurou o padre da paróquia local, que recomendou orações e bênçãos.
Porém, o que aconteceu na semana seguinte deixou todos sem palavras. Durante a missa, ao ver uma antiga imagem esculpida no altar, Mateus se aproximou e disse algo que gelou a espinha do sacerdote. Essa imagem não é de Deus, é de Hunabku. O padre, que estudara a história religiosa, sabia o peso daquelas palavras. Hunabku era uma divindade maia associada à criação, um conceito espiritual que a maioria dos adultos desconhecia, quem dirá uma criança. Foi ali que o mistério começou a se expandir, ultrapassando os limites da fé, da ciência e da imaginação. Porque, de alguma forma, o pequeno Mateu parecia lembrar de um passado que não lhe pertencia. Um passado em que o fogo, o sacrifício e os deuses antigos ainda dominavam a terra. E conforme os dias passavam, uma dúvida começou a crescer no coração dos pais. E se ele realmente tivesse voltado? Os dias seguintes pareciam mover-se em um tempo próprio. Mateus já não era apenas o menino curioso que brincava com carrinhos no quintal. Agora, ele passava longos minutos observando o céu, murmurando palavras que ninguém compreendia. Às vezes, pegava punhados de terra e espalhava em círculos ao redor de si, como se imitasse um ritual antigo. Isabel, de início, acreditava ser imaginação. Mas à medida que os gestos se tornavam mais precisos, o riso deu lugar ao medo. Uma tarde, enquanto varria a varanda, Isabel ouviu o filho conversando sozinho. Aproximou-se devagar e percebeu que ele falava em uma língua desconhecida. Sons guturais, sílabas rápidas, cadência constante. Nada parecido com o espanhol. Ela chamou por ele, mas Mateu não respondeu. Continuou repetindo, como se estivesse em transe. Quando finalmente abriu os olhos, sorriu suavemente e disse: "Eu me lembro..." "Do que, filho?" perguntou Isabel, hesitante. "Do dia em que o sol caiu sobre o templo." Ela ficou paralisada. O menino então apontou para o horizonte e completou: "Foi ali. Tudo acabou ali." Naquela noite, Isabel contou ao marido o que havia acontecido. Luís ouviu em silêncio, a expressão endurecida. Ele não era um homem religioso, mas começava a sentir que algo escapava do entendimento humano. Decidiu gravar as falas do filho com o celular para mostrar à doutora Camila. Durante a gravação, Mateu repetiu palavras que pareciam vir de outro tempo. Quando o áudio foi analisado pela psicóloga, ela notou algo curioso. Um dos trechos lembrava sons documentados em rituais maias antigos. Intrigada, Camila enviou o material a um colega da Universidade Autônoma de Yucatán, especialista em linguística pré-colombiana. Dias depois, recebeu a resposta. Os sons parecem conter elementos da língua maia yucateca clássica, usada há mais de 1000 anos, escreveu o professor. O mais impressionante é a estrutura das frases. Não parece uma repetição aleatória. Há ritmo, coerência. Isso não é comum em crianças dessa idade. Quando Isabel ouviu o resultado, suas mãos começaram a tremer. Luís tentou manter a calma, mas algo dentro dele já não encontrava explicações racionais. O casal resolveu visitar o professor pessoalmente. No campus, o especialista, um homem de cabelos grisalhos e olhos atentos, pediu para ver os desenhos de Mateu. Ao analisá-los, franziu a testa. Esses símbolos são quase idênticos aos encontrados em inscrições do templo de Ekbalam. "E onde fica isso?" perguntou Luís. "A cerca de 2 horas daqui, um dos templos mais preservados da era maia. Poucas pessoas conhecem detalhes tão precisos." Aquelas palavras ecoaram como um trovão. Mateu, um garoto de 4 anos, desenhava inscrições milenares que apenas arqueólogos treinados poderiam reconhecer. Naquela mesma noite, enquanto o vento batia nas janelas, Isabel acordou assustada com a voz do filho. Ele falava dormindo, em tom calmo, como se narrasse uma lembrança. Dizia que o sacerdote de máscara de jade havia o chamado de volta e que a chama do coração precisava ser apagada. Ela o observava, sem coragem de tocá-lo, até que ele sussurrou algo em espanhol pela primeira vez. "Eu morri lá, mas voltei."
O medo começou a transformar-se em angústia. O casal, dividido entre fé e desespero, decidiu retornar à igreja. O padre ouviu tudo e sugeriu uma visita de exorcismo leve, apenas para a bênção. No entanto, durante a oração, algo perturbador aconteceu. Ao ouvir a palavra purificação, Mateu interrompeu o sacerdote e, com um tom frio, disse: "Eles também diziam isso antes de me queimarem." O silêncio foi absoluto. O padre encerrou a cerimônia sem explicações, visivelmente abalado. Nos dias seguintes, o comportamento do garoto se tornou ainda mais inquietante. Começou a desenhar mapas rudimentares com montes e linhas sinuosas. Um deles chamava a atenção: uma estrutura circular marcada com um ponto no centro. Quando Luiz o mostrou ao professor de arqueologia, ele se levantou abruptamente. "Isso é inacreditável." Ele desenhou o Templo do Jaguar, exatamente como aparece nas escavações de 1974. Mas veja, aqui, no centro, há algo que nunca foi documentado. Um símbolo desconhecido. Os pais voltaram para casa em silêncio. Naquela noite, Isabel chorou sozinha. Ela já não sabia se o que via era um dom, uma maldição ou o eco distante de uma alma antiga. Certo amanhecer, Mateu acordou antes de todos e saiu de casa. Caminhou descalço até uma colina próxima. Luiz o encontrou lá, olhando fixamente para o sol nascente. Quando o pai se aproximou, o menino murmurou: "Agora eu sei o caminho, eles estão me chamando." Luiz o pegou nos braços e o levou de volta para casa, mas não conseguiu dormir desde então. Havia algo nos olhos do filho, algo velho, antigo, profundo. E pela primeira vez, Isabel confessou em voz baixa: "Talvez ele não seja apenas nosso filho." O mistério que cercava Mateu agora se expandia como uma sombra. Cada palavra, cada gesto, parecia ligar o presente ao passado distante. O menino não apenas se lembrava de outra vida, ele parecia revivê-la. As manhãs em Mérida tornaram-se silenciosas. Isabel evitava comentar sobre o filho com vizinhos. Qualquer olhar curioso parecia ameaça. Luiz, por outro lado, buscava respostas em livros, fóruns e conversas com estudiosos. Nenhuma explicação o satisfazia. Ele precisava compreender o que estava acontecendo com Mateu, mesmo que isso significasse enfrentar o impossível. A doutora Camila Ramos continuava acompanhando o caso. Suas anotações cresciam a cada sessão, e o comportamento de Mateu parecia seguir um padrão. Em alguns dias, ele se mostrava apenas uma criança comum. Em outros, entrava em um estado quase meditativo, como se escutasse vozes antigas. Ela decidiu gravar em vídeo para estudar seus gestos. Quando reviu as gravações, percebeu algo inquietante. O menino realizava movimentos circulares com as mãos, idênticos aos descritos em registros de rituais maias de invocação ao sol. Intrigada, Camila procurou o professor de linguística novamente. Juntos, analisaram os sons captados. Em determinado trecho, Mateu dizia algo que, traduzido, significava: "O fogo purifica o caminho dos deuses." Nenhuma criança poderia inventar aquilo. Enquanto isso, Isabel notava mudanças sutis em casa. Objetos deslocados, ruídos fracos durante a madrugada, cheiro de incenso vindo de lugar nenhum. Uma vez, acordou no meio da noite e encontrou Mateu sentado na sala, olhando para o chão. Perto dele estavam pedras dispostas em forma de círculo e no centro um brinquedo queimado. "Por que fez isso, meu amor?" perguntou com voz trêmula. O garoto levantou lentamente o olhar. Para lembrar. Essas palavras ecoaram por dias na mente de Isabel. Ela começou a questionar sua própria sanidade. Sonhava com templos, com fogo e com rostos cobertos por máscaras de pedra. Às vezes acordava com o som de tambores imaginários. Era como se o passado de Mateu a arrastasse junto. Luiz, por outro lado, buscava lógica. Marcou uma reunião com o arqueólogo que estudava o caso e levou novas gravações do filho. O especialista ouviu com atenção.
Depois se recostou na cadeira. O que ele fala é consistente com dialetos maias antigos, mas há algo mais. Ele menciona nomes de sacerdotes que não constam em registros conhecidos. Isso é perturbador. Está dizendo que ele se lembra de coisas que a ciência ainda não descobriu? Questionou Luiz. Estou dizendo que seu filho fala como alguém que viveu isso. A partir desse dia, o arqueólogo começou a documentar o caso em sigilo. Chamou de o menino de Ekbalam. O fenômeno ganhou a atenção de um pequeno grupo de pesquisadores. Nenhum deles, porém, ousava publicar o estudo. O risco de descrédito era grande demais. Certa tarde, Camila decidiu testar uma hipótese. Pediu que Mateu descrevesse o momento exato de sua morte. O menino hesitou, depois fechou os olhos. Sua voz tornou-se suave, distante, quase como um sussurro. O céu estava vermelho, o som dos tambores era alto. Eu estava deitado na pedra. Eles disseram que era uma honra. Eu não chorei. Camila prendeu a respiração. E depois? O fogo. Eu vi o fogo subir. E então acordei de novo, mas em outro corpo. A psicóloga encerrou a sessão imediatamente. Saiu da sala e sentou-se no corredor, tremendo. Ela já havia trabalhado com crianças que inventavam histórias, mas aquilo era diferente. Havia uma serenidade perturbadora nas palavras dele, como se não houvesse invenção, apenas lembrança. Nos dias seguintes, Mateu começou a apresentar febres repentinas. Médicos o examinaram sem diagnóstico conclusivo. Durante as crises, murmurava palavras antigas, pedindo para voltar ao templo. Isabel passava noites em claro ao lado da cama do filho, temendo que ele não despertasse mais. Certa noite, a febre cessou subitamente. O menino abriu os olhos e disse: "Eles me encontraram." "Quem, filho?" perguntou Isabel desesperada. "Os guardiões do sol. Eles disseram que preciso terminar o que deixei." Aquela frase marcou o início de uma nova fase. Camila, Luiz e Isabel decidiram visitar o local mencionado nas gravações, o templo de Ekbalam. A viagem seria longa, mas o arqueólogo ofereceu acompanhamento. Eles queriam confrontar o impossível com seus próprios olhos. Durante o trajeto, Mateu manteve-se em silêncio. Observava pela janela as florestas densas que cercavam a estrada. À medida que se aproximavam do sítio arqueológico, sua respiração acelerava. Quando avistou as ruínas, lágrimas começaram a escorrer. "Eu conheço esse lugar", murmurou. "É aqui." Isabel sentiu o corpo gelar. O arqueólogo os guiou até uma pirâmide parcialmente restaurada. No topo havia uma pequena plataforma, cercada por esculturas desgastadas. Mateu caminhou lentamente até o centro, sem que ninguém o orientasse. Parou diante de uma pedra e colocou a mão sobre ela. "Foi aqui." A voz dele não era infantil. Era serena, resignada. O vento soprou com força, levantando poeira antiga. Ninguém falou por longos segundos. A doutora Camila observava em silêncio. Em seu caderno, anotou apenas uma frase: "O impossível não precisa de explicação, apenas de testemunhas." Ao descerem da pirâmide, Luiz abraçou o filho com força. "Acabou, meu pequeno. Agora podemos voltar para casa." Mas Mateu olhou para o horizonte e respondeu baixinho: "Ainda não." O mistério, longe de se encerrar, apenas começava a revelar suas camadas mais profundas. O sol já se escondia atrás das árvores antigas de Ekbalam quando Mateu começou a agir de forma diferente. Ele se afastou dos pais e da doutora Camila, caminhando lentamente em direção a uma área interditada das ruínas. O arqueólogo tentou detê-lo, mas algo em seu olhar o fez hesitar. O menino parecia guiado por uma força silenciosa, como se recordasse cada pedra, cada sombra, cada fragmento daquele lugar. Isabel correu atrás dele, aflita, chamando-o pelo nome. Mas Mateu não respondeu. Parou diante de um muro coberto por musgo e pousou a mão sobre uma rachadura. Fechou os olhos e começou a sussurrar algo em língua antiga. Sua voz ecoou suavemente pelas ruínas, como uma prece esquecida pelo tempo.
O arqueólogo aproximou-se com cuidado, gravando tudo. Em meio às palavras indecifráveis, uma sequência se repetia. Chaj Ka'an, Chaj Kin, algo como sangue do céu, sangue do sol. Quando terminou, o menino olhou para a parede e murmurou: Aqui está o meu nome. Camila engoliu em seco. Mateu, o que você quer dizer com isso? O garoto então começou a retirar pedaços de musgo com as mãos pequenas, revelando gravuras antigas. As marcas, embora desgastadas, formavam claramente o desenho de uma figura humana ajoelhada diante de uma chama. Abaixo dela, inscrições em maia clássico. O arqueólogo, atônito, traduziu lentamente. Nahal, o escolhido do fogo. O silêncio foi absoluto. Isabel sentiu as pernas fraquejarem. Aquele era o nome que o filho gritava durante os sonhos. Mateus sorriu de leve, com uma expressão que não era infantil. Eu era Nahal. Luiz deu um passo para trás, descrente. Filho, o que está dizendo? Eles me escolheram para o sacrifício. Eu era pequeno, como agora, mas o sol precisava renascer. A voz do garoto era calma, serena, carregada de uma tristeza antiga. Cada palavra parecia pesar sobre todos ali presentes. Camila, tremendo, ligou a câmera do celular e perguntou: Como você lembra disso, Mateu? Ele respondeu sem hesitar: Porque o fogo nunca apagou. Ele ficou comigo. O arqueólogo examinava as inscrições com as mãos trêmulas. As gravuras eram reais, autênticas, e ninguém sabia da existência delas. Aquela parede permanecera soterrada por décadas. E agora, um menino de 4 anos a revelava com precisão. De repente, o ar ficou denso. Uma rajada de vento atravessou o templo, espalhando poeira. O garoto fechou os olhos e começou a cantar em tom baixo, repetindo o mesmo cântico ouvido nas gravações. As palavras antigas pareciam pulsar no ar, como se algo respondia em silêncio. Isabel correu até ele e o abraçou com força. Basta, por favor, você está me assustando. Mateu abriu os olhos. Eles pareciam diferentes, mais escuros, quase âmbar. Mamãe, não precisa ter medo. Eu só quero lembrar quem fui. Luiz, desesperado, puxou a esposa para longe. Mas antes que pudessem sair, o garoto se ajoelhou e tocou o chão de pedra. A temperatura ao redor pareceu cair repentinamente. A doutora Camila observava, incapaz de reagir. O arqueólogo se ajoelhou ao lado do menino e perguntou em voz baixa: O que havia aqui, Nahal? Mateu respondeu: O altar. Foi aqui que terminou minha primeira vida. Um ruído metálico ecoou ao fundo. Um dos blocos de pedra, deslocado pelo tempo, caiu, revelando um compartimento estreito. Dentro, havia fragmentos de cerâmica e o que parecia ser um colar de jade partido. O arqueólogo pegou o objeto e analisou. Era idêntico às descrições dos adornos usados em cerimônias de sacrifício infantil. Isabel gritou: Chega! Eu não quero ouvir mais nada! Mas o menino apenas murmurou: Ele era meu. O arqueólogo deixou o colar cair. Havia algo no olhar da criança que o fez recuar. A doutora Camila registrava tudo, mas as mãos tremiam. Mateu, quem te ensinou tudo isso? Perguntou ela com a voz embargada. Ninguém. Eu só lembrei. O sol me mostrou. O céu começou a escurecer. O vento, antes suave, tornou-se pesado, carregando um som distante, como tambores ecoando na floresta. Luiz pegou o filho no colo e correu para fora do templo. Isabel o seguia em prantos. Camila e o arqueólogo vieram logo atrás, tentando entender o que acabara de presenciar. Quando finalmente chegaram à entrada das ruínas, o vento cessou. O menino abriu os olhos e perguntou com calma: Posso voltar para casa agora? Durante o caminho de volta, ninguém disse uma palavra. No carro, o silêncio era tão denso que o som do motor parecia distante. Isabel segurava o filho no colo, acariciando-lhe o cabelo, como se quisesse afastar o peso invisível que o cercava. Naquela noite, de volta à casa, o colar de jade, levado por curiosidade pelo arqueólogo, quebrou em 2 partes sem que ninguém o tocasse.
O som seco do estilhaço ecoou pelo ambiente como um aviso. Camila registrou em seu relatório. Pela primeira vez, a fronteira entre lembrança e reencarnação pareceu inexistente. O olhar de Mateu não era o de uma criança, era o de alguém que já havia vivido e morrido sob o mesmo sol. Isabel, ao deitar o filho, ouviu-o murmurar uma última frase antes de dormir. Mamãe, o fogo nunca queima quem já foi parte dele. Naquela madrugada, ninguém dormiu. E o mistério de Mateu, ou Nahal, apenas começava a mostrar o que realmente escondia. A madrugada seguinte trouxe uma calma enganosa. Isabel preparou chá de camomila, mas as mãos tremiam. A xícara tilintava, revelando o nervosismo contido. Luiz observava Mateu adormecido, tentando juntar lembranças e fatos que não faziam sentido. A doutora Camila revisava anotações, cruzando falas e símbolos. O arqueólogo, inquieto, comparava as inscrições reveladas pelo garoto com registros antigos. Cada fragmento parecia apontar para o mesmo destino, um reencontro que não podia ser evitado. Antes do amanhecer, o menino abriu os olhos e pediu silêncio. Caminhou até a janela, encarou o leste e sussurrou palavras que ninguém reconheceu. A casa respondeu com estalos, como se o tempo respirasse pelas paredes. Isabel se aproximou com cuidado. Mateu encostou a testa no vidro e afirmou que o templo o chamaria novamente quando o sol alcançasse certo ângulo. Camila anotou: marco solar desconhecido. O arqueólogo arregalou os olhos. Velhos calendários maias descreviam rituais marcados pela posição do sol, e a previsão indicava exatamente aquela tarde. Resolveram voltar ao templo. Organizaram tudo em silêncio. Levaram água, lanternas, cordas, máscaras de proteção e câmeras. O plano parecia simples: observar, registrar, sair. Mas no íntimo, todos sabiam que nada seria comum. Mateu segurava um pequeno pano costurado por Isabel com contas de madeira. Dizia que aquilo acalmava o fogo. Luiz o carregava no colo, como se quisesse protegê-lo do próprio destino. A estrada cortava a mata como uma cicatriz antiga. Nuvens espessas cobriam o céu, abafando o som dos pássaros. Camila dirigia concentrada, repetindo protocolos de segurança em voz baixa. O arqueólogo atualizava o mapa e marcava possíveis entradas secundárias nas ruínas. Ninguém ligou o rádio. O silêncio da floresta parecia impor respeito. Quando chegaram, o sítio arqueológico estava quase vazio. Guardas conversavam sob árvores altas e alguns turistas tiravam fotos distantes. Mateu andou sem hesitar até a parte menos visitada, onde muros cobertos de raízes se erguiam como feridas antigas. Parou diante de um bloco solto, passou a mão sobre ele e pediu que todos se afastassem. Inspirou fundo, cantou baixo. As notas vibraram nas pedras e um som surdo respondeu de dentro do muro. Luiz e o arqueólogo uniram forças. O bloco central cedeu, revelando uma fenda estreita. Um cheiro de terra úmida e cinza escapou. As lanternas acenderam e a passagem revelou degraus que desciam na escuridão. Isabel hesitou, mas seguiu. Camila filmava, tentando disfarçar o tremor das mãos. O corredor era frio e estreito. As paredes exibiam traços quase apagados de pintura. O ar pesado cheirava a pedra e antiguidade. O grupo desceu lentamente até alcançar uma pequena antecâmara. O chão trazia círculos entalhados com precisão matemática. No centro havia uma cavidade quadrada coberta por pó. O arqueólogo observou atento. Poderia ter abrigado um braseiro cerimonial, murmurou. Mateu ajoelhou-se perto da cavidade, tocou a borda e permaneceu em silêncio. De repente levantou-se, caminhou até a parede norte e encostou o ouvido. Disse que atrás dela havia outra sala. Luiz examinou rachaduras, encontrou um ponto frágil e, com ajuda, removeu um bloco pequeno. Poeira ergueu-se como névoa. Por trás surgiu uma abertura. O arqueólogo entrou primeiro. Camila o seguiu. Depois Isabel e Luiz com o filho no colo. Do outro lado havia um salão simples, quase vazio. Apenas 3 elementos chamavam atenção.
Um pedestal escurecido, um nicho na parede oposta e, acima, um orifício por onde um feixe de luz atravessava. O arqueólogo observou o ângulo do raio. Está se alinhando, disse. Camila cronometrava. A luz movia-se lentamente, aproximando-se do pedestal. Mateu desceu dos braços do pai e colocou o pano com as contas sobre a superfície queimada. Agora o fogo pode descansar, murmurou. Um zumbido grave preencheu o ar. As pedras vibraram discretamente. O feixe de luz tocou o tecido e um reflexo percorreu as bordas do pedestal, formando um contorno dourado. O chão respondeu, revelando desenhos luminosos que apontavam para o nicho. Luiz ergueu a lanterna e iluminou o interior. Havia um pequeno recipiente de barro, lacrado por resina. O arqueólogo alertou. Pode ser um artefato sagrado. Mesmo assim, Luiz retirou a tampa com cuidado. Um odor adocicado escapou, misturado à cinza antiga. Dentro havia um punhado de grãos escuros e um fragmento de jade com glifos minúsculos. Mateu estendeu a mão. Ao tocar o jade, recuou como se tivesse levado um choque. É o nome verdadeiro, disse com voz baixa. O arqueólogo usou uma lupa, tentando decifrar as marcas. Copiou os traços num caderno. Camila fotografava cada detalhe. Isabel observava, o rosto pálido. Vamos embora, implorou. Mas o menino balançou a cabeça. A luz do sol atingiu o fragmento, projetando uma sombra em forma de espiral sobre o chão. A espiral começou a girar lentamente, movida apenas pela luz. Quando se alinhou aos círculos entalhados, o piso vibrou, liberando um sopro de ar antigo. Um painel deslocou-se com ruído seco, abrindo uma pequena abertura diante do pedestal. Todos recuaram instintivamente. O ar parecia diferente, denso, quase vivo. Mateu aproximou-se, ajoelhou-se e sussurrou. A porta do retorno está pronta. O eco da voz se espalhou pelo salão, desaparecendo nas paredes. Por um instante, ninguém respirou. Luiz estendeu a mão, mas parou no meio do gesto. Camila gravava em silêncio e o arqueólogo apenas observava, paralisado entre fascínio e medo. A luz diminuiu lentamente, o reflexo desapareceu, mas o ar permaneceu vibrando. Nada mais se moveu. Isabel pegou o filho nos braços e o apertou com força. Mateu encostou a cabeça no ombro dela e disse quase num sussurro: Amanhã o sol voltará a falar comigo. Do lado de fora, a tarde caía sobre Ekbalam e o vento trazia o som distante de tambores invisíveis. O sol nascia sobre Ekbalam, filtrando-se pelas copas das árvores como lâminas douradas. O templo permanecia silencioso, mas algo invisível vibrava no ar. Uma presença antiga, paciente, que parecia aguardar o retorno do menino. Mateu acordou antes dos demais, sentou-se na beira da cama e observou a janela. Disse apenas, hoje termina. Luiz e Isabel o vestiram em silêncio. Camila preparava o equipamento de filmagem, o arqueólogo ajustava lanternas e mapas. Ninguém falava em voz alta. Era como se todos tivessem compreendido, sem precisar de explicações, que aquela jornada não era mais deles. A trilha até as ruínas parecia mais estreita, como se a floresta se fechasse. O vento trazia murmúrios, sons distantes, talvez apenas folhas, talvez lembranças. Mateu caminhava à frente descalço, olhando para o chão como quem reconhece cada pedra. Parou diante da entrada da passagem subterrânea e pousou a mão sobre a parede. O fogo está dormindo, murmurou, mas ele vai acordar. Desceram. O corredor estava mais frio. As paredes, cobertas por sombras que se moviam conforme as lanternas, pareciam pulsar. O arqueólogo percebeu algo novo. Pequenas inscrições antes invisíveis, reveladas pela umidade recente. Ele anotou rapidamente, mas as mãos tremiam. Isabel o seguiu com os olhos marejados, segurando firme a cruz que trazia no pescoço. Ao chegarem à câmara principal, o ar estava pesado. O feixe de luz que entrava pelo orifício no teto parecia mais forte que no dia anterior. Mateu parou diante do pedestal, ajoelhou-se e colocou o pano com contas novamente sobre a superfície.
O brilho aumentou, delineando o contorno das pedras em tom alaranjado. Camila gravava tudo. A lente captava cada movimento, cada som. O arqueólogo observava o padrão de luz, tentando decifrar a geometria. Luiz se mantinha próximo do filho, pronto para agir a qualquer sinal de perigo. Isabel rezava em silêncio, repetindo o mesmo verso que aprendera com a avó. Nenhuma alma se perde se ainda houver amor. Mateu ergueu a cabeça e olhou para o feixe de luz. Eles estão aqui, disse calmamente. A temperatura da sala começou a cair. As labaredas de luz tornaram-se azuis. Camila recuou, ofegante. Luiz, algo está errado. Mas o menino não se moveu. Fechou os olhos e começou a entoar o cântico antigo, o mesmo das gravações. Sua voz ecoou nas paredes e desta vez parecia respondida. Um som grave, quase humano, reverberou do interior da pedra. O arqueólogo tentou interromper, mas Luiz o impediu. Deixe-o terminar. O cântico intensificou-se. A luz desceu do teto, tocando o chão, formando novamente a espiral. Mateu estendeu as mãos e o brilho o envolveu. As sombras ao redor se curvaram como se reverenciassem algo sagrado. Isabel gritou o nome do filho, mas não conseguiu se aproximar. O ar entre eles era espesso, quente, elétrico. Mateu abriu os olhos, agora dourados, refletindo o mesmo tom das inscrições nas paredes. Eu me lembro de todos, Camila chorava, incapaz de parar de filmar. O arqueólogo caiu de joelhos, murmurando algo em maia antigo. Luiz, sem entender, tentava atravessar a barreira de luz. O som dos tambores distantes aumentava, acompanhando o batimento do coração de todos. O menino ergueu o fragmento de jade que emitia um brilho intenso. Hunab-Ku, que o ciclo se feche. A espiral de luz girou rapidamente e uma onda de calor percorreu a sala. O chão tremeu. O colar que o arqueólogo carregava no bolso se partiu novamente, emitindo um estalo seco. Um vento forte varreu o corredor, apagando as lanternas. Quando a claridade cessou, todos ficaram momentaneamente cegos. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Apenas o som das respirações descompassadas preenchia o ambiente. Isabel tateou no escuro. Mateu! A resposta veio suave, como um sussurro próximo ao ouvido dela. Mamãe, estou aqui. A luz voltou, fraca, suficiente para revelar o menino sentado ao lado do pedestal, com o fragmento de jade nas mãos. Ele parecia exausto, mas tranquilo. O arqueólogo o observava, incapaz de articular palavras. Camila desligou a câmera e se ajoelhou, tocando o chão ainda morno. O que aconteceu, Mateu? Ele olhou para o feixe de luz, que agora diminuía lentamente. Eles se foram. O fogo descansou. Eu também. Luiz o abraçou com força. Nenhum deles quis permanecer ali por mais tempo. Saíram em silêncio, um após o outro, guiados apenas pela lanterna do arqueólogo. Quando emergiram da passagem, o sol já se punha, tingindo o céu de vermelho e ouro, as mesmas cores que, segundo Mateu, haviam marcado o fim de sua vida anterior. Camila olhou para trás uma última vez. As ruínas pareciam mais antigas, mais vivas. Jurava ouvir o eco distante de um cântico, talvez o mesmo que o menino havia entoado. O arqueólogo registrou a hora exata do evento, 17h43. E data seria lembrada em seu diário como o dia em que o tempo respondeu. No caminho de volta, ninguém falou. O vento noturno parecia acompanhar o carro, carregando consigo fragmentos de um mistério impossível de apagar. Isabel olhou o filho dormindo no banco de trás e percebeu algo diferente. O rosto dele estava sereno e, pela primeira vez em meses, parecia leve. Luiz segurou a mão dela. Acabou, meu amor, acabou. Mas Camila, observando o reflexo do templo no espelho retrovisor, sabia que não havia fim. Escreveu no caderno ainda aberto em seu colo: quando o passado desperta, o presente se curva, e a verdade nunca desaparece. O templo permaneceu em silêncio, guardando sob as pedras o eco de uma alma que, por um instante, havia se lembrado de ser eterna.
A viagem de volta para Mérida foi silenciosa. A estrada, envolta por neblina leve, parecia acompanhar o cansaço que pesava sobre todos. O carro deslizava sem pressa, e cada quilômetro percorrido soava como um eco distante do que haviam testemunhado. Isabel observava Mateu pelo retrovisor. Ele dormia profundamente, respirando devagar, como se o corpo descansasse após um fardo antigo demais para uma criança. Camila, com o caderno sobre o colo, revisava anotações. Nenhuma explicação científica cabia ali. As datas, os alinhamentos solares, as inscrições, tudo coincidia de forma absurda. O arqueólogo, sentado ao lado, mantinha o olhar fixo no vazio. Desde o acontecimento falara pouco. Apenas uma frase escapara de seus lábios antes de saírem das ruínas. A história acaba de reescrever a si mesma. Quando chegaram em casa, o sol já nascia novamente. Luiz levou o filho para o quarto, cobriu-o com o cobertor azul e ficou observando-o em silêncio. Isabel preparou café, mas ninguém tinha fome. A casa, antes tomada por medo e mistério, agora parecia leve, quase sagrada. Durante os dias seguintes, algo começou a mudar. Mateu não teve mais pesadelos nem crises de febre. Voltou a brincar com seus brinquedos, a rir, a pedir chocolate antes do almoço. Mas havia um detalhe. Em certos momentos, ele olhava para o céu com um sorriso sereno, como quem reconhece algo invisível. Camila continuava registrando tudo. Em suas anotações finais, escreveu: "O fenômeno cessou de forma espontânea. O menino parece emocionalmente equilibrado. Nenhum traço de trauma. Apenas paz." Mas na última linha, acrescentou em silêncio: "Ele sabe mais do que demonstra." O arqueólogo, por sua vez, manteve o colar de jade fragmentado em seu escritório. O objeto, guardado dentro de uma caixa de vidro, tornara-se seu maior enigma. Às vezes, à luz do entardecer, ele jurava ver reflexos dourados percorrendo as rachaduras da pedra, como se o fogo ainda pulsasse ali dentro. Nenhuma análise laboratorial conseguiu identificar a origem do material. Era mais antigo do que se imaginava. Certo fim de tarde, Mateu se aproximou de Isabel enquanto ela regava as plantas. "Mamãe, posso te contar um segredo?" "Claro, meu amor." Ele sorriu. "O fogo me disse que agora posso brincar sem medo." Isabel se abaixou e o abraçou forte. As lágrimas vieram sem controle. Naquele gesto simples, sentiu que o passado, por fim, havia se aquietado. Luiz, entretanto, ainda lutava contra o que vira. Passava noites acordado, revendo o vídeo gravado por Camila. A luz, o cântico, a vibração, tudo era real. Ele buscava falhas, explicações técnicas, truques de iluminação. Não encontrava nada. No fundo, sabia que jamais compreenderia. O amor de pai queria proteger, mas havia limites que a razão não alcançava. 3 semanas depois, receberam uma ligação do arqueólogo. A universidade havia autorizado novas escavações em Ekbalam, baseadas nos indícios revelados pelo menino. No local exato do pedestal, os pesquisadores encontraram restos de oferendas, fragmentos de cerâmica e o que pareciam ser ossos infantis carbonizados. A análise indicou que tinham mais de 1.200 anos. Camila, ao saber, visitou a família. Sentou-se na varanda, observando Mateu brincar com o cachorro. "Ele está bem", disse Isabel. "Está diferente", respondeu Camila. "Mais leve, quase outro." Isabel sorriu. "Talvez seja o mesmo, mas em paz." Mateu se aproximou, segurando uma flor amarela. "Toma, doutora, essa é para o templo." Camila aceitou o presente sem palavras. Naquela noite, ela escreveu a última página do relatório. O caso de Mateu, ou Nahal, permanece inexplicável. Se reencarnação existe, ela se manifesta aqui não como crença, mas como lembrança. O menino não buscava provar nada, apenas terminar algo inacabado. E quando terminou, sorriu. Meses se passaram. A vida retomou seu curso. Isabel e Luiz evitavam falar sobre o ocorrido, mas algo neles havia mudado para sempre. A fé, antes adormecida, ganhara forma.
A dúvida se transformara em respeito pelo mistério. Em uma manhã clara, enquanto Isabel pendurava roupas no varal, ouviu Mateu cantarolando uma melodia antiga. Era suave, quase um sussurro. O mesmo cântico que um dia ecoara entre as ruínas. Ela não interrompeu. Apenas fechou os olhos e deixou as notas preencherem o ar. No escritório da universidade, o arqueólogo revisava relatórios de campo. Sobre a mesa, o fragmento de jade ainda repousava, inerte. Mas, sob a luz da janela, brilhou por um instante, um clarão pequeno, fugaz, como o último suspiro de uma chama antiga. Ele ergueu os olhos e murmurou, Nahal. No mesmo momento, em Mérida, Mateu parou de cantar e olhou para o leste. Um feixe de sol atravessava a janela, iluminando seu rosto. Eles estão felizes agora, disse. Isabel o observou com ternura. Quem, filho? Os que ficaram no templo. Depois, correu para brincar, como qualquer criança de sua idade. Camila publicou o caso em um congresso internacional de psicologia, omitindo nomes e locais. O artigo foi rejeitado por falta de evidências científicas suficientes. Mesmo assim, tornou-se lenda entre os pesquisadores. Alguns chamavam de delírio coletivo, outros de reencarnação comprovada. Nenhum consenso foi alcançado, mas, entre todos os envolvidos, havia uma certeza silenciosa. Algo real havia acontecido. Algo que desafiava o tempo, a razão e o medo. Na última página do diário de Camila, uma frase encerrava o caso. O fogo apaga a matéria, mas ilumina a alma. E algumas almas, ao invés de desaparecer, voltam apenas para lembrar quem foram. O caso de Mateu começou a se espalhar discretamente entre estudiosos e curiosos. Alguns o chamavam de o menino de Ekbalam, outros de a criança do sol. Nenhum deles, porém, conhecia toda a história. Camila tentava manter o anonimato da família, mas era impossível impedir que o rumor ganhasse força. Blogs espirituais, fóruns sobre vidas passadas e até programas de rádio começaram a discutir o fenômeno. O nome do arqueólogo, embora omitido, aparecia em comentários que questionavam os limites da ciência diante do inexplicável. Enquanto o mundo especulava, Isabel e Luiz tentavam reconstruir a normalidade. O menino, agora tranquilo, voltava à escola, mas demonstrava uma sensibilidade incomum. Desenhava com precisão símbolos geométricos e mapas solares, sem que ninguém o ensinasse. A professora, intrigada, guardava os desenhos e os enviava discretamente à psicóloga. Camila, ao recebê-los, percebia padrões recorrentes. Espirais, círculos, triângulos entrelaçados. A mesma linguagem das inscrições maias. Em uma das visitas de acompanhamento, a psicóloga decidiu conversar com Mateu em um ambiente ao ar livre. Sentaram-se sob uma árvore antiga, onde o vento produzia sons suaves. Você ainda sonha com o templo, meu querido? Perguntou ela. O menino pensou um pouco e respondeu. Não. Agora sonho com o sol se abrindo e virando luz. E o fogo? Ele não machuca mais, só esquenta quando o dia está triste. Camila anotou cada frase. Havia na fala dele uma maturidade inexplicável, uma paz que desafiava a idade. Percebeu que o menino não carregava traumas, mas memórias transformadas em sabedoria. O passado, em vez de persegui-lo, o ensinava. Enquanto isso, o arqueólogo mergulhava em novas descobertas. As escavações em Ekbalam revelaram uma segunda galeria subterrânea, alinhada geometricamente com a primeira. No centro, inscrições mencionavam a criança do fogo que retornará sob o signo do sétimo sol. A coincidência com o caso de Mateu era perturbadora. Nenhum texto conhecido fazia referência a esse sétimo sol. O professor passou noites tentando decifrar o enigma. Certa madrugada, enquanto comparava registros, percebeu que o ciclo solar mencionado correspondia exatamente ao ano em curso. Seu coração disparou. Pegou o telefone e ligou para Camila. Preciso falar com você e com os pais do menino. Há algo novo. É sobre o templo? Sim.
e talvez sobre o que vem depois. Na manhã seguinte, reuniram-se novamente. O arqueólogo mostrou fotos das inscrições recém-descobertas. As figuras mostravam um círculo com 7 pontos irradiando luz. Ao lado, uma criança de braços abertos, cercada por sacerdotes e chamas. Eles acreditavam que após 7 ciclos solares, a alma do escolhido retornaria para restaurar o equilíbrio do fogo, explicou. Se os cálculos estiverem corretos, esse ciclo termina agora. Isabel sentiu um arrepio percorrer o corpo. Luiz olhou para o filho, que observava as imagens em silêncio. Isso quer dizer que... O arqueólogo assentiu. Que ele talvez não tenha voltado por acaso. Camila permaneceu calada, processando cada palavra. A ciência não possuía ferramentas para medir destino. Mesmo assim, havia algo lógico naquele absurdo. Mateu, como se compreendesse tudo, sorriu e disse: "Eu vim para lembrar o fogo de que ele também é luz." As palavras ecoaram na sala. Ninguém soube como reagir. Dias depois, Camila começou a receber mensagens anônimas. Pessoas relatavam sonhos semelhantes aos de Mateu, templos, chamas, sacrifícios, vozes antigas. A maioria vivia em cidades próximas a antigas ruínas maias. Coincidência? Sugestão coletiva? Ninguém sabia. Mas o fenômeno se espalhava como uma onda silenciosa. Enquanto isso, Isabel passou a sentir algo diferente em casa. Em certas noites, o ar parecia vibrar e uma luz tênue cruzava o corredor por poucos segundos. Não era elétrica nem natural, apenas uma presença. Luiz, cético, tentava ignorar, mas ao acordar uma madrugada e ver o filho sentado na janela, olhando fixamente para o horizonte, sentiu o coração disparar. "Está tudo bem, Mateu?" O menino sorriu. "Sim, papai. Eles estão voltando para casa." No dia seguinte, o arqueólogo enviou uma carta aos colegas da universidade. Nela, descrevia o caso em linguagem acadêmica, omitindo nomes, mas relatando os eventos de forma precisa. No final, escreveu uma frase que se tornaria célebre entre os que estudavam o inexplicável. Nem toda verdade cabe nas medidas da ciência, e nem toda lembrança pertence a uma só vida. Camila continuava acompanhando Mateu. As sessões tornaram-se menos frequentes, mais leves. Em uma delas, o menino perguntou: "Doutora, as pessoas têm medo de voltar?" Ela respondeu: "Acho que sim, porque voltar significa lembrar." Mateu assentiu. "Então, quando eu for embora de novo, quero lembrar que fui feliz." Aquela frase encerrou o relatório final da psicóloga. Meses depois, uma equipe internacional visitou Ekbalam. Um dos pesquisadores relatou ter ouvido, durante as escavações noturnas, o som de uma criança rindo entre as pedras. A gravação captada pelo microfone de campo mostrou algo semelhante a uma voz infantil, ecoando o cântico maia registrado por Camila meses antes. Nenhum técnico conseguiu explicar a origem. O relatório oficial descreveu o som como fenômeno acústico natural. Mas entre os que estiveram presentes naquele dia, ninguém duvidava. O templo ainda guardava algo vivo. E em Mérida, sob o mesmo sol que um dia queimou e purificou, Mateu crescia em paz. Às vezes, contava histórias antigas para os colegas da escola. Histórias sobre deuses, estrelas e fogo. Nenhum adulto sabia de onde ele tirava aquelas palavras, mas talvez, no fundo, todos entendessem. Algumas memórias não pertencem apenas ao passado. Elas pertencem à eternidade. O tempo passou, mas o silêncio nunca voltou a ser o mesmo. Algo invisível pairava sobre a vida de todos que haviam testemunhado o caso. Mesmo após o encerramento das investigações oficiais, o nome Mateu ainda era pronunciado com uma mistura de reverência e medo. O templo de Ekbalam, agora cercado por cientistas e curiosos, tornara-se um ponto de peregrinação para aqueles que buscavam respostas sobre o além. Camila tentava seguir com a rotina, mas o caso permanecia vivo em sua mente. Às vezes, sonhava com a espiral de luz, girando lentamente, como se o templo chamasse por ela.
Outras vezes, acordava com o eco de uma voz infantil, sussurrando palavras em maia. Tentava se convencer de que eram apenas resquícios da experiência, mas algo em seu íntimo dizia que o ciclo ainda não havia terminado. Em uma manhã chuvosa, ela recebeu um envelope sem remetente. Dentro havia uma fotografia. O fragmento de jade, o mesmo que desaparecera misteriosamente do escritório do arqueólogo meses antes. Abaixo da imagem, uma frase escrita à mão. O fogo não dorme, apenas espera. O coração de Camila acelerou. Ligou para o arqueólogo, mas ele não atendeu. 2 horas depois, recebeu uma ligação da universidade. O professor havia sido encontrado desacordado em seu escritório, vítima de um colapso súbito. Sobre a mesa, o mesmo colar quebrado. Os médicos não souberam explicar a causa. Enquanto isso, em Mérida, Mateu começou a apresentar pequenos sinais de recaída. Não eram crises nem febre, mas comportamentos sutis, como olhar fixamente para o vazio ou murmurar palavras antigas enquanto brincava. Isabel e Luiz tentavam ignorar, acreditando ser apenas resquícios de lembranças. Contudo, havia algo diferente no tom da voz do menino. Uma solenidade madura, como se ele carregasse um novo propósito. Certa noite, Isabel acordou e encontrou o filho desenhando à luz de uma vela. No papel, havia um grande círculo dividido em 7 partes. No centro, um símbolo semelhante ao do templo, mas invertido. "O que é isso, filho?" perguntou com suavidade. Mateu levantou o olhar. "É o sol quando dorme. E o que acontece quando ele dorme? Os que esqueceram acordam." Essas palavras ecoaram na mente de Isabel até o amanhecer. No dia seguinte, ligou para Camila, desesperada. Reuniram-se novamente, desta vez sem o arqueólogo. A psicóloga observou os desenhos e percebeu padrões novos, símbolos que não haviam aparecido antes. Mateu parecia lembrar-se de algo além do que vivera em Ekbalam. Durante a sessão, ele fechou os olhos e começou a falar com voz suave. "Depois do templo, eu vi o mar. Era grande, azul, e o fogo dormia lá dentro. As pessoas acendiam tochas e esperavam o sol voltar." Camila engoliu em seco. "Você está lembrando de outra vida, Mateu?" O menino sorriu. "Não, estou lembrando da mesma, mas de outro lugar." A resposta deixou a sala em silêncio. Luiz e Isabel se entreolharam, confusos. Camila anotou cada palavra, mas suas mãos tremiam. A sensação era clara. A história ainda não havia acabado. Dias depois, ela decidiu visitar o templo novamente, sozinha. Queria compreender, ou talvez apenas confirmar que o mistério ficara para trás. Quando chegou, o local estava fechado ao público. Pulou a cerca de segurança e caminhou entre as ruínas, guiada apenas pela luz do celular. O vento sussurrava entre as pedras, carregando o cheiro de terra antiga. Ao alcançar a entrada subterrânea, sentiu o mesmo frio de meses antes. A passagem, agora interditada, estava coberta por tábuas e faixas de segurança. Mesmo assim, Camila se ajoelhou diante do local e tocou o chão. Estava quente. Retirou a mão rapidamente, o coração acelerado. Do fundo da escuridão, um som fraco. O riso de uma criança. Ela recuou, respirando com dificuldade. O som cessou, mas a sensação permaneceu. Voltou para o carro em silêncio e, ao olhar para o retrovisor, jurou ver um reflexo dourado em seus próprios olhos. Nos dias seguintes, fenômenos semelhantes começaram a ocorrer em outras regiões. Crianças em cidades distantes falavam espontaneamente palavras maias, sem explicação aparente. Algumas desenhavam espirais idênticas às de Mateu. Jornais locais publicavam relatos sob títulos sensacionalistas. A maldição de Ekbalam, o despertar dos filhos do sol. Camila, sem saber o que fazer, voltou a procurar Isabel. "Você notou algo diferente em Mateu ultimamente?" "Sim", respondeu a mãe, hesitante. "Ele fala que o templo vai acordar quando o 7º sol nascer de novo." "E quando seria isso?" "Ele diz que será quando a luz tocar a terra por 3 dias seguidos."
Camila pesquisou calendários astronômicos. Para sua surpresa, um raro fenômeno solar estava previsto para o mês seguinte. 3 dias consecutivos de auroras anormais, visíveis até mesmo em latitudes baixas. Naquela noite, ela recebeu uma ligação de número desconhecido. Uma voz masculina, rouca, falou em tom baixo. O menino estava certo, o fogo está voltando. A ligação caiu. Nos dias seguintes, Camila começou a sentir uma estranha energia ao redor. As luzes piscavam sem motivo. Objetos se moviam levemente em sua casa. Ela sabia, algo estava despertando novamente. Em Mérida, Mateu voltou a cantar o cântico antigo. As janelas vibravam e a chama das velas dançava sem vento. Luiz e Isabel se abraçavam em silêncio, temendo o que viria. O mistério, que parecia resolvido, agora crescia. Não era mais apenas a história de uma alma reencarnada. Era um ciclo que se reabria, trazendo consigo a dúvida essencial que ninguém ousava responder. E se o fogo nunca tivesse se apagado? O sol amanheceu diferente naquela semana. O céu parecia mais próximo, e a luz carregava um tom que ninguém conseguia descrever. O calor era suave, quase espiritual, como se o próprio ar observasse em silêncio. Na casa, em Mérida, Isabel notou que Mateu estava inquieto. Ele não brincava nem cantava. Apenas olhava para fora, fixamente, como quem aguardava um sinal que só ele poderia reconhecer. Camila, em sua clínica, também sentia algo. Os relógios pararam por alguns segundos. O mesmo ocorreu na Universidade do Arqueólogo, nas escolas da região, em lojas e praças. As pessoas olhavam ao redor confusas, sem perceber que, naquele exato instante, o tempo havia feito uma pausa imperceptível, como se esperasse algo acontecer. Ao entardecer, o fenômeno solar anunciado pelos cientistas começou. Um brilho incomum tomou conta do horizonte. 3 dias e 3 noites de auroras, dançando sobre o céu mexicano como cortinas de fogo líquido. Cores nunca vistas se misturavam. Dourado, âmbar, azul profundo. A imprensa chamou de o cinturão solar. Mas para aqueles que conheceram Mateu, não era coincidência, era o cumprimento da profecia. No primeiro dia, a família permaneceu em casa. Luiz tentava manter a calma, mas o coração batia acelerado. Isabel rezava baixinho, enquanto o filho observava o céu sem piscar. Às vezes sorria, às vezes chorava. Mamãe, eles estão voltando para casa, disse. Mas só os que lembram do fogo podem ver. Camila chegou à casa pouco antes da meia-noite, trazendo um envelope. Dentro havia fotografias das novas inscrições encontradas em Ekbalam, espirais, figuras humanas e símbolos que se iluminavam quando refletidos pela luz solar. Eles reagiram à luz das auroras, explicou. É como se o templo estivesse vivo. Mateu ouviu, mas não respondeu. Levantou-se, pegou o colar partido de cima da mesa e uniu as 2 partes com as mãos. A rachadura desapareceu diante dos olhos de todos. Nenhum som, nenhum clarão. Apenas o colar restaurado inteiro, pulsando em luz tênue. Isabel recuou sem fôlego. Luiz segurou-a pelos ombros, incapaz de dizer qualquer coisa. Camila gravou o momento, embora sentisse que filmar era quase um sacrilégio. O menino olhou para eles com serenidade. Agora o ciclo pode fechar. Naquela noite, dormiram pouco. Do lado de fora, as luzes do céu dançavam e a cidade inteira observava sem entender. No segundo dia, fenômenos estranhos começaram a ocorrer. Animais se reuniam em silêncio nas ruas. As plantas pareciam vibrar e o vento trazia sons que lembravam vozes distantes. Era como se a natureza também lembrasse de algo esquecido. Camila começou a registrar tudo. Em seu diário, escreveu: há uma harmonia inquietante. O impossível deixou de ser anomalia e tornou-se ritmo. Na madrugada do 3º dia, Mateu acordou e pediu para ir até o quintal. Isabel e Luiz o acompanharam. O céu brilhava com intensidade quase divina. O menino ergueu o colar e o deixou suspenso diante da luz.
Um feixe dourado atravessou as contas e projetou uma espiral luminosa no chão. O fogo voltou ao seu lugar, disse ele. Agora tudo é memória. Camila se aproximou, chorando. O que vai acontecer com você, Mateo? Ele sorriu. Nada. Eu fico aqui. Mas o que estava comigo já não precisa voltar. Um vento quente percorreu o quintal, levantando folhas e poeira. Por um instante, todos sentiram algo dentro do peito. Uma pressão suave, uma lembrança que não sabiam de onde vinha. Luiz pensou em rostos que nunca conheceu. Isabel viu paisagens que jamais visitou. Camila ouviu vozes que pareciam cantar sob o solo. O tempo, novamente, se dobrou em silêncio. Quando o fenômeno terminou, o céu voltou ao normal. O colar, agora apagado, descansava nas mãos de Mateo. Ele sorriu e disse, acabou. Nos dias seguintes, o mundo inteiro comentava sobre o cinturão solar. Cientistas, religiosos e místicos se reuniam em debates intermináveis. Nenhuma explicação satisfazia. Alguns diziam que era apenas uma coincidência atmosférica. Outros afirmavam ser o retorno simbólico de uma energia ancestral. Mas para Camila, para Isabel e para Luiz, a resposta estava além das palavras. Algo havia sido restaurado, não apenas em Mateo, mas em todos que o conheceram. O arqueólogo em recuperação escreveu um último artigo. Nele, descreveu o fenômeno de forma simples. Talvez a arqueologia não sirva apenas para escavar o passado, mas para reconhecê-lo quando ele retorna. Camila enviou seu relatório final, mas nunca o publicou. Na última página anotou: se o fogo representa o espírito e a luz representa a lembrança, então o que Mateo devolveu ao mundo foi a consciência de que a alma não morre, apenas se transforma. Anos se passaram. Mateo cresceu saudável, curioso, amoroso. Já não falava sobre o templo, mas mantinha o colar guardado, como quem conserva um segredo. Às vezes, observava o sol e permanecia quieto por longos minutos. Isabel perguntava o que ele via, e ele sempre respondia o mesmo: nada, mamãe, só o que já fui. Certa manhã, durante uma excursão escolar, o ônibus passou por uma estrada próxima a Equibalam. O menino, agora com 9 anos, encostou o rosto na janela e viu, ao longe, o templo banhado por luz dourada. Sorriu em silêncio. O professor, curioso, perguntou o motivo do sorriso. Mateo respondeu: porque o sol nunca esquece de quem o ajudou a nascer. Ninguém entendeu a frase, mas o motorista jurou que por um instante as pedras do templo refletiram luz como se estivessem vivas. Camila, ao saber disso anos depois, escreveu a última linha de sua vida profissional. O tempo não apaga o que é sagrado, apenas o esconde até que alguém, com a pureza de uma criança, tenha coragem de lembrar. E assim, o fogo que um dia consumiu, Nahal, tornou-se luz em Mateo. Não um castigo, mas uma lembrança, o testemunho silencioso de que o mistério não existe para ser explicado, mas para ser sentido. Os anos seguintes pareciam tranquilos, mas a calma trazia uma estranha sensação de vigília. A história de Mateo, ou Nahal, não havia sido esquecida. Passava de boca em boca, transformando-se em lenda local. Alguns diziam que o menino havia curado pessoas apenas com o toque das mãos. Outros que ele podia prever quando choveria, sem errar. Isabel e Luiz, no entanto, sabiam que a verdade era mais simples e, ao mesmo tempo, mais impossível. Camila deixou Mérida pouco tempo depois do fenômeno do cinturão solar. Mudou-se para Oaxaca, buscando distância do que chamava de memórias luminosas. Mas mesmo a quilômetros dali, sonhava com o templo. Em um desses sonhos, Mateo aparecia mais velho, com roupas brancas, caminhando entre ruínas banhadas de sol. Acordava sempre com a mesma frase ecoando na mente: o fogo nunca apaga o que aprendeu a iluminar. O arqueólogo, agora aposentado, escrevia um livro que jamais seria publicado. Chamava-o de O Retorno do Sol Interior. Em suas anotações, descrevia a hipótese de que certas almas poderiam servir como portais de memória ancestral,
preservando fragmentos de civilizações desaparecidas. Ele acreditava que Mateu fora um desses portais, uma alma escolhida para despertar o conhecimento adormecido de Ekbalam. Suas palavras finais, escritas à mão trêmula, diziam: a eternidade não é um lugar, mas um instante que se repete. Isabel e Luís viviam discretamente. Evitavam entrevistas e recusavam qualquer tentativa de transformar a história do filho em documentário. Mantinham uma vida comum, mas os dias tinham um brilho diferente. Ao entardecer, Isabel sentava-se no quintal, observando Mateu, agora adolescente, estudar à sombra das árvores. Ele parecia carregar em silêncio um equilíbrio que ninguém ao redor compreendia. Uma tarde, ela o encontrou com o colar nas mãos. "Ainda guarda isso?" perguntou. "Sim", ele sorriu. "Mas não por mim. É para lembrar que o fogo também pode descansar." Ela o abraçou. Sentiu o mesmo calor suave de quando ele era pequeno, o mesmo toque que um dia fizera o impossível acontecer. Enquanto isso, na universidade, um novo grupo de arqueólogos assumia as escavações de Ekbalam. Entre eles, havia quem tratasse a história como superstição. Outros, porém, relatavam fenômenos estranhos durante as escavações. Instrumentos que paravam de funcionar, câmeras que gravavam luzes flutuantes, ecos que lembravam risadas infantis. Nenhum relatório oficial mencionava isso. O templo permanecia como sempre, imponente, indecifrável e silenciosamente vivo. Certa manhã, Camila recebeu uma carta sem remetente. Dentro, apenas uma pequena pedra polida, de tom esverdeado, e uma frase escrita em papel envelhecido: "Para lembrar, é preciso esquecer." Ela guardou o objeto em uma caixa e jamais falou sobre ele. Meses depois, Isabel percebeu algo curioso. O jardim da casa, que antes recebia pouca luz, agora florescia em excesso. Nenhum adubo, nenhuma mudança de clima explicava aquilo. As flores se abriam de maneira sincronizada, como se respondessem a um ritmo invisível. Mateu dizia que eram as sementes do sol. Em uma noite de agosto, durante uma tempestade, o adolescente acordou assustado. Sonhara com fogo e água se misturando em um mesmo lugar. Disse à mãe que precisava voltar ao templo. Luís protestou, mas Isabel compreendeu. Algo nele pedia encerramento. Camila, chamada às pressas, concordou em acompanhá-los. A viagem foi silenciosa. O caminho até Ekbalam parecia familiar, como se o tempo os conduzisse. Ao chegarem, o templo estava fechado para visitas, mas os guardas os deixaram entrar. Reconheciam a história e respeitavam o mistério. O grupo subiu as escadas até o topo da pirâmide principal. O vento soprava quente e o horizonte parecia incendiar-se sob o pôr do sol. Mateu se ajoelhou, colocou o colar sobre a pedra central e murmurou: "Nahal, o fogo dorme outra vez." Camila filmou, mas a gravação parou sozinha. As imagens captadas depois mostravam apenas um clarão dourado e, por um breve instante, uma silhueta infantil sorrindo atrás de Mateu, idêntica ao menino que fora anos antes. Quando a luz se dissipou, o colar havia desaparecido. O templo, porém, parecia mais quente, como se o sol o tocasse diretamente. Nenhum deles falou. Sabiam que algo fora encerrado, mas também que o mistério não terminava ali, apenas mudava de forma. De volta à casa, Mateu dormiu por 2 dias seguidos. Ao acordar, não se lembrava de nada. Dizia apenas ter sonhado com campos dourados e risadas distantes. Isabel entendeu que a lembrança finalmente descansava. Luís, emocionado, disse que se o fogo precisava dormir, era sinal de que a luz cumprira seu papel. Anos depois, o templo de Ekbalam foi declarado zona de silêncio arqueológico. Nenhum novo estudo seria permitido. O governo justificou como preservação histórica, mas quem conhecia os detalhes sabia: algumas portas, quando abertas, jamais podem ser fechadas da mesma maneira. Camila, já idosa, relia suas anotações antes de morrer. Escreveu as últimas linhas com a mesma serenidade que sempre sentira diante do inexplicável.
Existem verdades que não pedem provas, apenas testemunhas. E se há algo que aprendi com Mateu, é que as almas não caminham em linha reta. Elas giram como o sol, voltando sempre ao ponto onde aprenderam a brilhar. No dia seguinte à sua morte, uma aurora dourada iluminou o céu de Mérida por alguns minutos. Luís e Isabel, agora envelhecidos, observaram juntos. Nenhum deles falou. No rosto de ambos, um sorriso silencioso. O mesmo sorriso que o filho carregava quando dizia que o sol nunca esquece. E enquanto o brilho desaparecia no horizonte, a cidade voltava à rotina, sem perceber que, em algum lugar sob a terra, o templo respirava de novo, guardando entre suas pedras o segredo de uma alma que um dia lembrou quem era. O tempo passou como brisa sobre pedra antiga. O nome Mateu se dissolveu nas memórias da cidade como uma história que ninguém sabia se acreditava ou temia. Mas em Ekbalam, o silêncio continuava vivo. Os guias evitavam a passagem subterrânea e os visitantes diziam sentir uma vibração suave no ar, como um cântico quase inaudível que vinha do chão. Alguns descreviam o som como o de uma criança rindo ao longe. Anos depois, já adulto, Mateu retornou sozinho ao templo. Era uma tarde calma, e o sol se inclinava sobre as ruínas com a mesma cor dourada de outrora. Carregava consigo um pequeno caderno de couro, presente de Camila antes de partir. Nele, guardava as anotações que ela fizera sobre o caso, junto a desenhos e frases que ele mesmo escrevera ao longo dos anos. Na capa, lia-se apenas uma palavra: luz. Parou diante da entrada e respirou fundo. O cheiro da terra úmida era o mesmo, o som dos pássaros idêntico, mas havia uma paz diferente. Tocou a pedra com a ponta dos dedos e sentiu o calor leve que emanava dela, como se o fogo ainda vivesse, mas em repouso. Eu voltei, disse em voz baixa, mas só para agradecer. Sentou-se no chão, abriu o caderno e leu a última anotação deixada por Camila. O mistério não termina quando se entende, mas quando se aceita. Sorriu. Pela primeira vez, sentia que compreendia o significado daquelas palavras. O templo não era apenas um lugar de sacrifício ou memória, era um espelho, o reflexo de todas as almas que haviam buscado luz e queimado no processo. Enquanto o sol descia no horizonte, uma brisa percorreu as ruínas, trazendo consigo o som de sinos invisíveis. Mateu fechou os olhos. Por um instante, viu a si mesmo criança, rindo, correndo entre as pedras. Atrás da figura, uma sombra dourada se movia, não sombria, mas luminosa como o contorno de algo sagrado. Quando abriu os olhos, não havia mais nada, apenas o silêncio. No alto da pirâmide, uma águia pousou. Observou-o por alguns segundos, depois alçou o voo em direção ao sol poente. Ele acompanhou o movimento até desaparecer. Sentiu o peito aquecer. De volta à cidade, Isabel e Luís envelheciam com serenidade. Isabel mantinha uma pequena estante onde guardava objetos antigos. Uma fotografia do templo, o colar recriado em prata, o diário de Camila e uma flor seca, a mesma que Mateu dera à psicóloga quando era criança. Às vezes, sentava-se diante da estante e dizia em voz baixa: "Obrigada por ter voltado, meu filho, mesmo que fosse só por um instante." Luís cuidava do jardim, agora repleto das sementes do sol. As flores abriam-se sempre na mesma hora do dia, quando a luz tocava a parede leste. Nenhum jardineiro conseguia explicar o motivo. Ele apenas sorria e dizia: "É o templo lembrando que ainda estamos aqui." Em uma manhã de outubro, Mateu recebeu uma carta enviada por uma instituição estrangeira. Era um convite para participar de um congresso sobre memória transcendental. O convite citava um artigo anônimo publicado anos antes, intitulado "O Menino que Lembrava o Sol." O autor jamais foi identificado, mas as palavras ecoavam exatamente o que ele vivera. Mateu viajou. No auditório, diante de cientistas, religiosos e curiosos, falou por poucos minutos. Não mencionou reencarnação nem milagres. Apenas contou uma história sobre amor, tempo e lembrança.
Disse que às vezes o universo repete vozes, não para provar algo, mas para curar o que ficou inacabado. E terminou dizendo: talvez todos sejamos o mesmo sol, nascendo de novo em corpos diferentes, até aprendermos a brilhar sem medo. O público permaneceu em silêncio. Quando terminou, uma senhora levantou-se e o aplaudiu lentamente. Logo todos seguiram o gesto. Mas o que Mateu guardou daquele momento não foi o aplauso. Foi o sentimento de leveza que o acompanhou de volta ao hotel. Naquela noite, sonhou novamente com Ekbalam. O templo estava coberto por luz, e crianças corriam pelas escadarias, rindo, livres. Entre elas, uma figura pequena o olhava e dizia: agora o fogo é só alegria. Acordou sorrindo. Do lado de fora, a lua refletia um brilho amarelado, quase solar. Meses depois, Isabel adoeceu. Durante os dias de hospital, Mateu permaneceu ao lado dela. Ela segurava sua mão e, em uma das últimas conversas, sussurrou: você me ensinou que a morte não é fim, é retorno. Ele respondeu com lágrimas nos olhos: e você me ensinou que o amor é o que faz o fogo continuar aceso. Após o funeral, Luís e o filho voltaram uma última vez a Ekbalam. O templo estava vazio. Nenhum visitante, nenhum som. O sol tocava as pedras com suavidade. Mateu ajoelhou-se e colocou uma pequena flor sobre o chão, a mesma espécie que florescia no jardim da casa. Agora ela também lembra. Luís o observou em silêncio, sentindo uma paz que nunca havia experimentado. Ao se levantarem para partir, o vento soprou forte, levantando poeira dourada. Por um instante, pai e filho viram uma silhueta luminosa sobre o templo, pequena, serena, sorridente. Depois, nada. De volta à estrada, Mateu olhou pelo espelho retrovisor e viu o templo desaparecer entre as árvores. Murmurou: a luz se esconde, mas nunca vai embora. E naquele instante, compreendeu o verdadeiro sentido de tudo. O fogo não é destruição, é lembrança. E lembrar é o que mantém a alma viva, em qualquer tempo, em qualquer corpo, sob qualquer sol.